Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Desde já quero agradecer todos vocês que vêm aqui, todos os inscritos, todos aqueles que ainda não são inscritos, que são visitantes. Que Deus abençoe todos vocês de uma forma grandiosa. E eu peço sempre, não pule os vídeos, assista o vídeo todo. Aproveite a palavra de Deus, meu irmão. Não desperdice o tempo que você tem para ouvir a palavra. Eu sei que Deus é presente aí, como está aqui, porque Ele é onisciente, onipresente. Deus, Ele está em toda parte. Então, nessa manhã, que Deus possa te abençoar ricamente. A nossa lição hoje é a lição de número 13, que nós está findando esta lição de número 13 das lições bíblicas do terceiro trimestre. E o assunto diz o seguinte, o assunto da lição: resistindo à sutileza de Satanás. E a nossa leitura de hoje, para nós lermos, está aqui no Salmo 119 e o verso 105, que diz: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então já vimos que a palavra de Deus é lâmpada, é luz. Então certamente andaremos nós na luz, porque Cristo é esta luz, né, que ilumina nossas vidas. E vamos nós aqui ao nosso tópico 2 dessa lição, que diz o seguinte. O tópico 2 diz assim: comprometimento com as escrituras. Aí é muito importante observarmos o tópico, né? É o ponto 1. Bíblia, a revelação de Deus. Olha só, todos nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus, a palavra, as escrituras, da maneira que você às vezes chama a palavra de Deus. Mas o autor desta lição, ele diz o seguinte, que vez por outras vemos falsos mestres questionando a autoridade das escrituras e a sua atualidade, né? Ou seja, na cabeça dos falsos mestres, eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas, no entanto, ela se encontra ultrapassada, ou seja, desatualizada, né? Que isso quer dizer, os falsos mestres. Mas nós sabemos que não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós. Todo ser humano sabe disso. É nós que temos que moldar nossas vidas pelas escrituras. Não é que a palavra de Deus ela tem que se ajustar à minha pessoa, mas é eu que tenho que me ajustar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como os falsos mestres dizem, que está desatualizada, ultrapassada. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque ela nunca desatualiza. Tudo que foi errado, tudo que é pecado no começo, lá no Jardim do Éden, que foi errado lá, vai ser errado até o fim. Porque Deus não vai mudar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula. E diz mais, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações de todos os seres humanos. Então, nós não podemos dizer que a palavra de Deus é desatualizada de maneira alguma. Nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida, mudar o nosso comportamento, porque através da palavra nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Então, condiz dizer nós sempre que a Bíblia é a palavra de Deus. O homem, os falsos mestres, seja quem ele for, nunca vai conseguir mudar. Olha que a palavra de Deus diz que é daquele que aumenta e é daquele que diminui. Deus não precisou de ninguém para fazer o que ele fez, mas nós sim precisamos de Deus até mesmo para fazer algo, qualquer coisa.
nós temos que estar pedindo direção a Deus, porque é Deus que sabe todas as coisas. Então, meus amados, nós aprendemos que não é a palavra que vai se ajustar a nós, mas nós é que tem que ser moldado pela palavra. Vamos falar aqui mais um pouco no ponto 2, que diz assim: Bíblia, regra de fé e conduta. Olha só, a Bíblia é uma regra de fé e conduta. Realmente, quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser nossa regra de fé e de conduta, certo? Mas olha só, a igreja genuína que anda na palavra, a igreja que ela moldou, ela se encaixa com a palavra de Deus, a igreja genuína, ela não deixa de conscientizar ou seja, a igreja que anda na presença de Deus, que se encaixa, ou seja, ela se molda pela palavra e não a palavra mudar por causa dela. O que essa igreja faz? Ela conscientiza de que as escrituras são a fonte de valores éticos e também morais e também espirituais, porque sem ela nós não saberia se defender, nós não conheceríamos o lado maléfico, pois é a palavra de Deus que nos ensina a respeito da destruição. A palavra de Deus nos ensina sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre todo tipo de maléfica. O que seria de nós se não fosse a palavra de Deus a nos ensinar? Todos nós, a palavra de Deus, nós estaria desnorteado, sem saber o caminho seguir. Portanto, meus amados, essa palavra de Deus está ultrapassada. Isso é mais uma sutileza de Satanás. Mas hoje a palavra de Deus diz: resistir essa sutileza de Satanás. Que o inimigo não venha confundir a sua mente. E lembre-se que é nós que temos que nos moldar pelas escrituras. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai se ajustar a nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não desatualiza, ela não precisa ser atualizada, porque ela nunca vai se atualizar. E somente por intermédio da Bíblia nós temos orientações e regras precisas para nós podermos andar no caminho de luz. Como diz aqui o Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus amigos, que Deus possa aí te abençoar poderosamente. O homem quer saber muita coisa, mas ele não. O homem que eu digo, quando eu falo homem, eu estou falando as pessoas que questionam a palavra da forma que ela é. A palavra é o que ela é. O que é pecado no começo é pecado no meio, é pecado no fim. Não tem essa de mudar a palavra porque ela está ultrapassada, desatualizada. Não existe isso, meus amados. E outra, a palavra de Deus diz que toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca a erva e nasce, cai a flor. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Oh, que palavra maravilhosa! Então, meus amados, fica com esta palavra. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua caminhada em direção ao caminho certo, que é Cristo. Que o Senhor possa te iluminar e te dar discernimento. Porque fim dos tempos, muitas coisas vêm nos tentar desviar nós deste caminho de luz, Tentar apagar a sua luz. Mas não deixe que isso aconteça. Porque a palavra de Deus diz que cabe nós examinar as escrituras para que nós venhamos ter uma vida de paz. Porque se muitos erram, porque não examina a escritura. Toma um tempinho, leia a palavra de Deus e aproveite aí esse pequeno momento que nós estamos aqui também para falar de Deus, amém? Fica com Deus, se Deus permitir, porque nós não sabemos nada,
O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Para Deus não existe hoje nem amanhã. Para Deus sempre é sempre, 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 sempre Ele é Deus, sempre será. Então, fica com Deus. Tchau!